Voltamos, agora estamos together. Como vocês estão? Como é que tá o áudio, pessoal? Tá dando pra ouvir bem a gente? Como é que tá a imagem? Eu que não tava assim, também hoje fui na o som tá muito baixo. Deixa eu começar. Vamos lá. E agora, como é que tá o áudio? Melhorou, gente? Assim, a gente não vai ouvir... não sei, tem que ver o que o pessoal tá ouvindo. Pessoal, dá um feedback pra gente aí. Melhorou, melhorou. Ah, legal. Excelente. Deixa eu só cancelar o meu áudio do computador, daqui a pouco dá um eco aqui. Que ótimo. Agora sim. Áudio 5 de 5, show, excelente. Perfeito. Pois é. Agora nós estamos aqui juntas, já que não deu certo, né? Cada uma num telefone. Agora não tem jeito, não tem problema, vamos conseguir. Ainda bem que a gente mora relativamente A perto. pessoa, se eu morasse aqui, você em São Paulo... Não ia dar certo. Nem precisa tão longe, eu aqui, você na Barra, né? Misericórdia. A gente ia ter que adiar 1 hora, de repente, né? Se Deus ajudasse. Ainda bem que é perto. E não temos engarrafamento, então eu consigo chegar rápido, já é domingo. Deus é mais. Pessoal, é isso. A gente vai começar a conversar? Vamos começar já. Né? A gente já tá atrasada, naturalmente, né? Então, bom, boa noite pra todo mundo. Boa noite. Karina, Ju, pessoal da Papilo. Já tô vendo uns amigos aqui aparecendo. Obrigada pela presença de vocês. Bom, eu sou a Tatiana, todo mundo já me conhece. Quem não conhece, tá aqui a primeira vez, prazer, eu sou a Tatiana. Boa noite, Ju, tudo bom? E nós vamos começar falando sobre qual é o objetivo dessa live, né? Vamos pra prosa, exatamente. Vambora. Vamos começar falando sobre qual é o objetivo dessa live. A gente decidiu fazer esse encontro aqui para poder falar sobre a interdisciplinaridade das ciências forenses, né? Falar da integração entre essas áreas, qual é a aplicação delas juntas, né? Na resolução de casos criminais. Então, qual seria a importância de ter essa integração? A gente sabe que nas ciências forenses a integração é importante, né? Independente da área. E como são as nossas especialidades, a gente decidiu conversar um pouquinho sobre isso. Isso, né? Isso aí. Então, eu tô aqui vendo vários amigos chegando, Tati, a pessoal do curso de papiloscopia online aparecendo ali, ó, a Mel. Priscila Velasco. Legal. Oi. Então, vamos lá, gente. Agora, a gente, então, vai se apresentar um pouquinho. Pode ser que tenha gente aqui que não nos conhece. Então, a gente vai se apresentar. Começa aí, Tati. Bom, então, eu sou a Tatiana, sou farmacêutica, bioquímica, minha área de atuação é a genética forense. Eu, como muitos já sabem, sou militar também, né? Eu trabalho no Laboratório de Genética Forense do Exército, aqui no Rio. E estou trabalhando em genética forense faz 12 anos. Então, em 2008 eu comecei a trabalhar nessa área. Eu atuava em outra área, em outro campo, eu trabalhava em análises clínicas, no laboratório de análises clínicas, com foco na hematologia, essa era a minha expertise. E depois de 7 anos, né, nesse laboratório, eu acabei sendo convidada para ir para outro local,
né, para desenvolver o laboratório de genética forense. Eu não tinha nenhuma experiência nisso, não sabia nada a respeito disso. E tive que aprender, né, papirar, fazer curso. Na época eu estava na metade do mestrado. Meu mestrado era com a parte de diagnóstico molecular, né, com as ferramentas da biologia molecular, mas aplicada a outra área. E eu tive que me adequar, fazer curso, fui fazer um estágio lá em Alagoas, no laboratório de DNA forense do professor Luiz Antônio. E ele me ensinou a trabalhar, foi um período muito bom. E depois eu voltei para cá e fui montar a estrutura, né, montar toda a parte técnica e aí começar minha caminhada aí na genética forense. Terminei o mestrado, fui para o doutorado. Aí no doutorado eu já consegui, né, focar o doutorado para a genética forense em si. Eu trabalhei com um banco de dados de DNA mitocondrial da população brasileira. Defendi ano passado, em fevereiro, tem um ano e pouquinho aí que eu defendi a tese. E desde então eu venho trabalhando com isso. Eu participo também do curso de formação dos peritos criminais militares do Exército, colaboro também lá com os amigos da Marinha. E a gente participa aí a gente dá alguns módulos com ele, professor Luiz Antônio, Karina, maravilhoso. Então, atendendo as demandas aí da perícia criminal militar, é meu principal foco de atuação, já que a gente atua somente nos crimes militares, né? E também para a identificação do militar em caso de morte em serviço, a gente também tem um banco de DNA para essa finalidade exclusiva. Então, basicamente isso aí. A gente vai falar mais um pouquinho, né, Lud, sobre essas nossas expertises aí ao longo da live. Então fala aí, Lud, você agora. Então, eu tava aqui setando 1 hora no relógio para não ter o risco de cair do nada a live. Então, pessoal, eu sou biomédica, né, de formação. Eu me formei na Universidade do Rio de Janeiro, a UFRJ. Então, eu fiz biomedicina lá. E aqui chama ciência biológica médica, né? Tipo assim, não é biomedicina o nome, mas não é UFRJ, né? Isso, mas é biomedicina. E no último ano a gente tem uma ênfase na área de forense que chama biociência legal. Então eu acabei optando por essa ênfase. Então foi o segundo contato, eu acho, que eu tive mais direcionado com a área forense, porque durante a graduação eu tive a chance de fazer 1 ano e meio de estudos na Inglaterra. Então eu estudei lá um curso de forense mesmo, né, que eles têm. Então lá existe graduação na área de ciência forense, de fato. E eu conheci papiloscopia lá. Então papiloscopia era uma disciplina que nós tínhamos na graduação lá na University of Lincoln, na Inglaterra, onde eu estudei. E acabei me apaixonando, né, pela área. Eu fiz meu trabalho de TCC, trabalho final, lá em papiloscopia também. Eu estudei lá, basicamente, a recuperação de impressões papilares, né, de dentro de luvas de látex e nitrila que eram jogadas próximas a locais de crimes diversos. Então, fiz aí vários testes com diferentes metodologias para chegar a uma resposta. E também eu sempre gostei muito da questão temporal, né, de entender como que o tempo influencia esse tipo de vestígio, da impressão digital, no caso. E também usei essa variável. Aí voltei para o Brasil, terminei a graduação, né? Fiz o último ano aqui, fiz a parte de forense que tinha na UFRJ. Conheci outras áreas, mas já estava apaixonada por papiloscopia, então não tinha mais volta. E me formei e logo comecei o mestrado. Então o mestrado foi pela UERJ, na verdade, pela Estadual do Rio de Janeiro. E aí o mestrado eu tive mais foco bem direcionado mesmo. Então eu estudei especificamente o nosso tema da live hoje, que é a junção das duas áreas, né? Então daqui a pouco a gente conta mais sobre isso, mas eu estudei ali a recuperação de DNA das impressões papiloscópicas em diferentes suportes, né? Com diferentes reveladores. Então foi basicamente isso. Logo depois veio o doutorado, agora eu estou doutoranda, então temos aí mais uns 3 anos até eu finalizar essa outra etapa, se tudo der certo. O doutorado ele já é bem mais específico e mais aprofundado, então eu tenho buscado estudar as impressões papilares, só que em superfícies metálicas, especificamente de estojos de munição deflagrados, e eu busco não entender a questão da revelação em si desses estojos, mas entender especificamente qual que é a interação do revelador, qual seja ele, com o composto que tem na impressão digital, né, na composição daquela impressão,
e também com a superfície. Então, eu trabalho um pouquinho mais aprofundado, assim. Então, é basicamente isso. Também, junto com a Tati, também dou aula no Exército e também pro pessoal da Marinha, de papiloscopia, no caso. Então, eu faço parte do curso deles de formação e também dou aula numa pós que fica ali em Manaus sobre só dar uma pulinha só rapidinho. E também e é isso. Então, não, a gente esqueceu de falar que no Exército é somente o curso de perícia e investigação criminal militar, não, né? Tem o curso de biometria, isso. Né? Onde os militares que se formam identificadores, né? Identificadores biométricos. Exatamente. Então a gente também participa aí da aula da formação deles, né? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre, porque essa live ela tá muito relacionada não é somente a questão da interação entre as duas áreas, a genética e a papilo, né? É também um pouco da nossa história, né, Luz? Isso. É como a gente se conheceu, é como a gente começou a trabalhar juntas e como a gente vem desenvolvendo pesquisa e trabalhando também, sempre unindo as duas áreas. Eu lembro que eu estava já estava começando o doutorado, eu acho, estava começando o doutorado e eu sempre, embora eu estivesse trabalhando com DNA mitocondrial, eu sempre tive a vontade de poder obter perfis genéticos das impressões digitais, né? Só que eu não entendia nada de papiloscopia. Eu sou bioquímica, eu sou farmacêutica, minha área é a genética, mas eu sempre tinha aquela coisa comigo de que, bom, se eu tenho impressões digitais, eu aqui leiga, né, na parte de papilo. Quando a gente deposita essas impressões, a gente tem células também, né, que a gente carrega, transfere essas células de qualquer parte do nosso corpo para as pontas dos nossos dedos e isso vai para as superfícies que a gente toca. Então eu ficava sempre com aquela interrogação, e isso aí é muito legal do pesquisador, né? Que a gente, quando tem o ponto de interrogação na cabeça, é sempre o pontapé inicial, né? Para a gente fazer alguma pesquisa. Então isso começou em 2012, 2011 mais ou menos, que foi quando eu comecei a trabalhar com DNA de toque. Né? Comecei antes sem a presença da Lud, porque a gente não se conhecia. Quer dizer, a gente se conheceu foi um time muito próximo. A gente se conheceu, né? Em 2012, segundo semestre. Um ano depois, eu tava na Inglaterra, já papiloscopia rolando pra mim, e ela me apresentando por e-mail coisas sobre DNA de toque, né? Porque na realidade, eu tava no laboratório, por acaso, você chegou lá, né? Por acaso. Por acaso ela chegou lá. Eu estava na FRJ no laboratório, que eu estava no curso do doutorado, e bateram na porta quando eu fui atender a Lud. Querendo estágio. Eu queria estágio. Queria um IC. Alguma coisa na área forense. E eu não gostava de genética. Queria pontuar isso pra vocês aqui. Mas teve que gostar, né? Eu não tenho tuberto mesmo, não é mesmo? Olha! Brincadeira. Mentira. Tatiana me acolheu, assim, de braços abertos, falou, vambora. Eu falei, vamos. Mas nesse momento você ainda não sabia da papilo. Não, eu ia conhecer depois de um ano, na verdade, né? Exatamente. Aí você foi pra Lincoln. Isso. E lá você conheceu o papilo. E pra mim foi maravilhoso, porque eu precisava de alguém que conhecesse de papiloscopia. Mas nada disso foi combinado, né? Eu precisava de alguém que tivesse esse conhecimento, essa expertise, para eu poder também juntar com o conhecimento da genética e a gente desenvolver os projetos. E foi assim, casamento, né? Foi um casamento real. Casamento. Casamos. Porque assim, eu lembro até hoje de um e-mail que a gente recuperou esses dias atrás, né? Foi. E eu falando pra ela que tinha outras opções de matérias pra estudar lá em Lincoln, mas papiloscopia me pareceu mais interessante. E eu falei assim, acho que tô ficando apaixonada, tô com um feeling. E foi, né? Foi realmente. Não, e foi ótimo, porque nesse período, logo depois, a gente teve a oportunidade de participar de um projeto da CAPES, em parceria com o Ministério da Defesa, que foi o ProDefesa, né? Nessa época foi o ProDefesa 3. E nós fomos contemplados com 2 projetos, né? Foi. E aí, um desses projetos acabou sendo desdobrado em um projeto de mestrado de uma grande amiga que nós temos, que é a Thaís. Ela é farmacêutica também, só que a pegada dela é a toxicologia, né, hoje, mas ela topou iniciar esse projeto com impressões, né? Mas não eram reveladas. Isso, sem revelação. Então, era somente as impressões depositadas nas superfícies
e a gente estava buscando em compreender se havia algum tipo de interação, até que negativa, né? Acho que a ideia era essa, alguma dessas interações entre as superfícies vão ser prejudiciais para a gente obter um perfil genético a partir dessas impressões, relacionando superfície porosa, superfície não porosa, se a gente ia ter um pouco de dificuldade de recuperar material genético celular, né, dessas superfícies porosas, enfim. Então a gente acabou no projeto dela trabalhando com vidro e metal. Foi uma caminhada assim evolutiva, digamos, né? A gente começou assim pensando, primeiramente, é possível papiloscopia e DNA sem um interferente que seria o revelador, né? Exato. Sem mais uma variável. Porque a gente sabe que em local de crime já tem N intempéries que podem dificultar você ter ali tanto um bom vestígio de papiloscopia quanto de DNA, né? E, quiçá, o 2 em 1, né? Exato. Então, inicialmente, a abordagem da Tati lá, na época que eu não estava junto ainda, foi só a impressão, sem reveladores, né? E funcionou, né? Não, é que assim, na realidade, eu tava meio afopada. Eu queria usar os reveladores, né? Só que eu não entendia nada. E aí o meu orientador na época falou assim, sábios, nossos orientadores são sábios, né? Falou assim, vamos devagar. Vamos tentar entender primeiro como é que é essa interação sem os reveladores. E aí, depois que a gente tiver essa resposta, a gente coloca um outro projeto onde a gente, aí sim, vai conseguir inserir mais essa variável. E aí foi isso que aconteceu. E as coisas acontecem do jeito que tem que acontecer, né? Porque depois a Lud voltou de Lincoln, já estava expert. Papilo. A gente já tinha, acho que já tinha defendido? A Thaís? Ela defendeu em 2015. Tava às vésperas, eu votei em 2014, no final do ano. Em 2015 eu voltei pro Rio e ela defendeu. Exatamente. E aí a gente começou o projeto de mestrado da Lud, introduzindo os reveladores nas impressões. A gente só mudou e incluiu mais uma superfície, né, Lud? Eu lembro que teve em algum momento, que eu não sei em que fase foi, que a gente tava junto com o Alfredo, lembra? Foi, que ele fez revelações nos armários, a gente coletou e não saiu nada, foi um negócio desastroso. Mas aí, a gente, com o tempo, foi amadurecendo e foi percebendo que diversas questões, né, especialmente no campo daqui da genética, a gente tem vários métodos de extração de DNA, de purificação, concentração, enfim, percebendo que o X da questão está exatamente nessas etapas iniciais, né? Como a gente vai conseguir recuperar material genético a partir dessas amostras complexas. Então, muita coisa foi mudando, a gente foi amadurecendo na pesquisa, né? Sim. E acabou que no fim a gente conseguiu tanto padronizar uma metodologia de coleta, né, para o emprego na perícia criminal militar, que é o nosso campo de trabalho. Então, foi muito bom para padronizar essa metodologia junto aos peritos, né, o pessoal que está no local, e para que isso tivesse uma conexão também no laboratório, porque não adianta nada a gente ter quem está na linha de frente fazendo a coleta, quem está no local, precisa saber coletar corretamente, acondicionar, transportar, né? Para que essa amostra chegue ao laboratório em condições de ser analisada, com condições de que a gente possa responder com um perfil genético e ter um perfil. Não adianta a gente ter laboratórios maravilhosos, equipamentos, eu falo isso, né? Equipamentos, pessoal altamente qualificado, se lá no início do processo a gente não tem a amostra sendo coletada da maneira como ela deveria ser, né? Não, tô vendo que o Tress mandou oi, eu tô querendo falar oi pra ele. Fala oi. Oi, Tress, boa noite, tudo bom? Aproveitando esse seu gancho aí, eu vi que o Gabriel colocou assim, pensa numa cadeia de custódia 100%. E tá muito vinculada com isso, né? Exato. Então a gente teve aí recentes modificações na legislação com relação à cadeia de custódia. Então, para você conseguir já fazer, né, esse procedimento de recuperar o DNA da impressão, já demanda um cuidado muito maior, né? Então, vendo tudo isso nesse contexto, é realmente bem importante também se atentar à questão da cadeia de custódia, né? A Karina perguntou aqui, a Ká falou assim, são muitos os casos que requerem papilo com genética, há uma grande frequência, e também se há reveladores que são inibidores nas reações em genética. Falamos agora ou falamos depois? Eu ia comentar com essa situação que ela colocou de... se tem alguns que são inibidores, o que eu ia comentar, Cá, com relação a isso, é que quando a gente começou o projeto, a gente começou com a ideia, exatamente essa ideia. Que a gente a pergunta era essa, né? A pergunta era essa. A gente já sabia que funcionava.
a gente já tinha feito uma busca de artigos, né? Vários pesquisadores em outros países já tinham publicado, né, a respeito dessa questão da obtenção de perfil genético a partir de impressões papilares, né, impressões digitais principalmente, né? Na verdade, Mas... a ideia do DNA de toque, internacionalmente falando, surgiu nos anos 90, né? Não é novidade. Então não é uma coisa muito nova, mas não. claramente que existe um processo adaptativo até de você conseguir aplicar algumas realidades técnicas que são lá fora aplicadas à nossa realidade do Brasil, né? Não que nós somos menos ou que nós somos atrás, ou não é nem questão disso. Não. É questão mesmo de evolução ali da perícia, né? E como as práticas todo. que eu acho que tem questões diferentes que a gente precisa tocar. Outra questão também que normalmente não se fala é com relação às condições climáticas, né? Sim, com Nosso certeza. país é um país de clima tropical, com grandes diferenças climáticas dentro do país, grandes dimensões, e a questão do calor, a questão do pH, do tempo, como é que isso se relaciona, né? E interage com esse tipo de material biológico para que a gente consiga ter um vestígio em condições de ser analisado e a gente retirar perfil genético dali. Então, essas eram as ideias. E aí a gente ficava... A primeira pergunta que veio, bom, a gente sabe que funciona. A gente já viu vários artigos aí falando a respeito disso. Então, será que a gente consegue estabelecer um padrão assim? Digamos que o perito tenha feito um local, chega pra gente e fala assim, olha, eu levantei essa impressão aqui e eu revelei com o cianoacrilato. Tá, tô chutando aqui, né? Revelei com o cianoacrilato. Eu vou dizer, aí a gente queria dizer no final assim, olha, nem adianta trazer, porque cianoacrilato a gente não consegue fazer perfil genético. A gente queria trazer uma resposta muito objetiva, né? Muito objetiva, era esse o nosso intuito. Porque a questão era muito assim, até teve um caso, né, do Gagliardi que te ligou falando assim, tô aqui com um armamento, como é que faço? Faço papiloscopia ou faço DNA? Teve também o caso do bisturi, também que rolou esse questionamento, lembra? Alguns anos depois. Do bisturi? Foi. Que levaram o bisturi azul, até hoje eu lembro disso hoje, bisturi azul, aí falou assim, põe em pó branco ou faz DNA. A gente falou, vamos fazer DNA logo, a gente não sabe, né? O que a gente não faz hoje, né? A gente vai falar mais pra frente. E aí o que eu queria dizer para o pessoal no final do mestrado era isso, gente, olha só, se você revelar, por exemplo, uma superfície de vidro com pó magnético, pode trazer que funciona. Então era dar uma resposta prática, né, para quem tá na linha de frente lá no local do crime. Exatamente. O Gabriel tá comentando ali, né, cuidado muito grande com a coleta, armazenamento, transporte. Vale lembrar, juntamente, o que o colega ressaltou, né, sobre a Justamente lei. o que a colega, acho que sou eu, colega eu. Tá. Eu tô enxergando não, gente. Desculpa. Vê aqui, ó, na outra Pior tela. ainda, assim, corta a tela. Sobre a lei 13.964, né, de dezembro de 2019, Sim. né, que fez grandes alterações com relação à cadeia de custódia. Exatamente. Grandes alterações, e com relação à cadeia de custódia, tem muitos pontos ali importantes para serem observados, e é a grande realidade. Fala. Eu que não quero falar. Pode falar. Pode falar. Aqui no Mato Grosso, como é que é? É protocolar enviar o objeto para o setor de impressões de pele e em seguida ao lado ao lab de biologia e DNA. Gente, eu não tô enxergando, vou deixar a luz de ler, A pessoa tá de óculos. Não tô enxergando. Fundo branco ali na letrinha, pequenininho. Probleminha, né? Mas é basicamente isso que o Heitor pontuou. A gente queria definir um protocolo, né? Então, e até a gente acaba caindo aqui em um dos tópicos da nossa live, pra gente conseguir caminhar, porque se deixar a gente fala aqui aleatoriamente, a gente vai falar sobre né? Isso, Heitor. Pera só um minutinho. Então, a nossa ideia seria agora trazer um pouquinho sobre a questão dos métodos de identificação humana, né? Então, focando aqui especificamente no que a gente chama de tríade da identificação humana, que compreende papiloscopia, odontologia legal e o DNA. E comentar um pouquinho sobre isso para contextualizar a nossa discussão aqui de fato, né? Exatamente. Então, eu vou resumir bem rapidinho aqui a papiloscopia. Sei que muitos aqui trabalham já na área, né? Alguns talvez não e não saibam muito da aplicação. Então, vou bem resumir, né? A papiloscopia nos torna diferentes, né? Pela identificação ali das impressões papiloscópicas e dos desenhos digitais. Tem até que uma perguntinha sobre isso, depois eu vou responder. E nós sabemos que existem ali 3 níveis, né, de identificação quando falamos de papiloscopia. A gente fala de nível 1, quando eu avalio ali as impressões digitais, né, focando na parte de digital. Avaliamos o tipo fundamental,
Depois, partimos para um nível 2, que de fato nos torna diferentes um do outro, que é a questão das minúcias ou pontos característicos que o CSI nos traz aquele match maravilhoso, né? Que nem é match, mas a gente entende. E que fascina muita gente. E por fim nos traz o nível 3, que é uma análise de poros, né? Que é a micropapiloscopia, como alguns chamam. E que no dia a dia, na prática, muitas vezes acaba que é negligenciado por N motivos, né? Mas o que eu gosto de ressaltar com relação ao nível 3 é a questão da originalidade. Então, quando você avalia uma impressão até o nível 3 e consegue constatar ali a presença de poros, você consegue afirmar que um dedo realmente de uma pessoa ali, né, humana, fez aquela impressão. Então, isso seria basicamente com relação à área de impressões digitais, né? Mas a papiloscopia também compreende outros setores de análise, né, das papilas. Temos aí impressões palmares, que aí a palma das mãos produzem, impressões também podoscópicas, que a ponta dos pés imprime aí nas superfícies. E também, de modo geral, né, falando agora de, talvez, áreas de enfoque, áreas de aplicação, nós temos aí a parte de local de crime, que eu acho que é a que mais chama atenção, né? Papiloscopia forense, Com certeza. pensa em local de crime, né? Também temos aí a parte da identificação civil, né? Que é mais também comum ali, RG e tal. E temos a parte, que eu sempre também gosto muito de ressaltar, a parte de identificação facial. O pessoal às vezes fala reconhecimento, mas eu gosto de falar identificação, porque a gente tem uma base científica por trás daquilo, né? Então, eu gosto de colocar isso, os pontos prosopográficos também. Então, vou aqui referenciar rapidamente um papiloscopista que eu sou apaixonada, que é Pedro Ivo, lá de Pernambuco, do ITB. Então, é o expert nessa área no Brasil, sempre falo dele. E, por fim, temos aí, né, por último, mas não menos importante, que é a necropapiloscopia, então, que é a identificação do indivíduo na pós-morte. Então, basicamente, temos aí algumas grandes áreas de aplicação. E papiloscopia é a ciência que eu sou apaixonada, né? Então eu vou parar de falar, porque eu vou, né, tomar muito tempo. Agora a Tati vai falar um pouquinho de como é a questão da genética forense, né, Tati? Do DNA na questão da identificação humana. Da mesma forma que na papiloscopia, né, com as impressões, a gente também tem no nosso material genético características que nos tornam únicos, né? Existem regiões no nosso DNA que nos permite diferenciar as pessoas. São regiões que são chamadas repetitivas, né? E a gente consegue selecionar essas regiões onde o padrão de repetição ele é diferente de pessoa para pessoa. E essas regiões, essas repetições, elas são altamente variáveis, né? Então, esse é o ponto-chave da identificação humana através do DNA. Não é todo o nosso genoma, né? A gente, quando pensa em DNA, às vezes pode pensar numa situação geral, né? Mas não é. O DNA ele é muito grande, a gente sabe, né, que é uma molécula imensa e a gente não analisa o DNA por inteiro, a gente analisa algumas regiões do DNA. A gente sabe que uma boa parte das nossas características enquanto espécie humana, elas são muito, muito parecidas, né? Nós somos muito parecidos. E isso se deve a um percentual muito pequeno do nosso DNA, que são aquelas regiões onde tem os genes, e essas regiões elas são regiões conservadas e são responsáveis pela síntese de proteínas e enzimas, enfim, que vão nos levar a ter a informação correta para que cada uma dessas estruturas, né, dessas proteínas e enzimas tenham as funções biologicamente importantes do nosso organismo, para que a gente, enfim, viva, né? E existem regiões que são muito variáveis. Então, essas regiões que são muito variáveis, que são diferentes, são as regiões que a gente utiliza para diferenciar os indivíduos, que são os marcadores hipervariáveis. Hoje, o padrão ouro dentro da área da genética forense são os marcadores microsatélites, que são utilizados para diferenciar os indivíduos. Mas existem outras ferramentas dentro da genética forense, não é somente os STRs, a gente também, em alguns casos, pode fazer uso do DNA mitocondrial, né? Para quem não está acostumado muito com essa questão, quem não é da área, né, claro, a gente tem
dois tipos de DNA, né? A gente tem o DNA nuclear, aquele que está dentro do núcleo, que é o que geralmente, quando a gente fala, DNA, genética forense, o DNA fez um perfil genético, a gente está falando do DNA nuclear, daquele que está localizado no núcleo das células. E a gente também pode usar o DNA mitocondrial, como o próprio nome já está dizendo, esse DNA está nas mitocôndrias, no citoplasma das células. Existem algumas diferenças aí entre esses dois tipos de DNA, mas a gente tem todo um arsenal, né, de possibilidades técnicas para poder utilizar o DNA como ferramenta na justiça criminal, né? Não só na justiça criminal, né? A gente tem aí os casos de paternidade, enfim, diversas questões onde o DNA tem aplicação. E nesse contexto, até estava pensando isso hoje mais cedo, que nós temos aqui essa tríade, né? Papiloscopia, DNA e odontologia legal. E acaba que o DNA me parece um elo, né? Porque assim, você pode fazer o DNA de ossos, ou de outras partes do corpo também, acho, né? Eu não sei. Sim, porque, assim, até para complementar, o DNA nuclear, né? Aquele que está no núcleo, ele está no núcleo de qualquer célula do nosso organismo. Daí essa facilidade, o que a gente considera vantagem do DNA, né? Que qualquer material biológico a gente pode utilizar para análise. Por quê? Porque a gente está em busca do DNA que está no núcleo das células. E ele é a mesma informação em qualquer célula do organismo. Se essa célula é nucleada, essa informação ela vai estar lá. Então não importa se a gente está usando saliva, uma amostra biológica em local de crime. Não importa qual é o vestígio, não importa né? qual é o vestígio. É biológico? Vai ter um DNA ali, vai ter uma célula nucleada ali, então é fonte para DNA. Não tem problema. Então tem DNA de ossos, DNA de digital, então acaba que existe ali naturalmente um complemento entre as áreas, né? Exatamente. Que isso nos cai aqui no nosso tópico, com a nossa pergunta de fato da live, que né, qual seria então o melhor método de identificação? E a gente queria saber de vocês, o que vocês acham, se existe um melhor método ou qual é o melhor método na visão de vocês. Podem ser sinceros, a nossa ideia aqui realmente é saber o que as pessoas pensam, né? Exatamente, e conversar a respeito disso. E até, de repente, sei lá, justificar, eu acho que papiloscopia é melhor por tal motivo. Ou eu acho que o DNA é melhor por outro motivo, ou a odontologia, a gente nem falou do odonto legal, né? Porque como não é a minha expertise, eu vou me abster do comentário, pra não falar besteira. Não, nem a minha. Se tem algum odontologista aqui, ou algum dentista, algum cirurgião dentista, se tiver, pode contribuir com a gente. Mas só que eu ia falar com relação à odontologia legal, que é mais uma, né? Área da identificação humana. A gente poderia falar de várias áreas que podem, várias características no nosso organismo podem ser usadas para a gente diferenciar as pessoas, né? A gente tem o lóbulo da orelha, né? As pessoas têm a característica do lóbulo da orelha diferente. A íris, não é verdade? Tem o palato. Então, a voz também, né? Exatamente. Então tem aí que entra na biometria, né? Foi que o Tress colocou aqui, muito sabiamente, vestígios multibiométricos, Exatamente. Né? E o futuro, na minha opinião, é a multibiometria, né? Sem dúvidas. É que o intuito da live era falar sobre a genética e a papiloscopia, então a gente nem vai entrar nas outras áreas, mas todas as áreas da identificação humana tem a questão da tríade, né? Onde a gente coloca ali a papilo, o DNA e a identificação odontolegal. Eu vi que o Heitor colocou que a vantagem do DNA, para mim, é que existe uma análise estatística por trás. E o forense químico colocou que depende da situação. Deixa eu ter mais comentários ali rolando. Meu Deus, calma, que são muitos que eu tô vendo aqui no computador. Acho que temos que seguir uma ordem. Primeiro papilo, segundo a arcada dentária depois e depois DNA. Vamos lá. Sobretudo, aí o Tress está aqui contribuindo, dizendo que sobretudo do que temos como banco de dados. Obviamente, ele tá falando, colocando que depende de várias questões também, ele colocou acima. Várias questões, é verdade, gente. A Mel é minha aluna do curso de Papilo Online, que inclusive estou com a aula de hoje aqui atrás. Olha, eu ainda vou gravar. Me recusei a estar aqui nesse fundo sem ter um DNA, tá? Que a galera dele, eu botei um DNAzinho aqui, ó. Mas não faz parte da nossa aula. Não, mas faz parte da nossa live. Deixa eu ler o que ela falou aqui. Ela falou assim que acho que não existe método melhor. Ambos se completam. Alguns são melhores em unicidade e mutabilidade. Minha aluna, cara, falou sério. Não vale. Praticabilidade, cada um tem seu ponto positivo. Não vale, hein? Cuidado pra não sair. Não, eu só tô... Tá. Voltando. Então, é exatamente isso, né? Eu queria só pontuar aqui uma coisa que eu achei interessante que...
que o Heitor colocou é que a questão da estatística. Então, na verdade, existe também estatística para papiloscopia. Não é um cálculo como a gente vê com relação ao DNA. A primeira estatística que se fez com relação à possibilidade de termos duas impressões idênticas foi muito antiga e já, não lembro agora a época, assim, não era nem 1950, foi antes disso, eu acho, se eu não estou enganada. E foi muito antes disso, estou viajando, muito antes disso. E ela já excedia o número de habitantes da Terra naquela época, do planeta Terra naquela época. Então, realmente, até alguns colegas já discutindo, né, assim, falando do tema, disseram, mas será mesmo que não existe duas impressões iguais? Será que isso não é possível? E eu não vou entrar nesse tema aqui, porque ele é longo, né? Mas existem algumas justificativas para que nós não tenhamos essas duas impressões iguais, né? A gente fala muito sobre a questão da formação embrionária do desenho digital. Então, para mim, essa aí é a chave que justifica, né, essa questão de nós não termos duas impressões iguais, e existem, sim, cálculos estatísticos, muito também relacionados com os bancos de biometria, mas não é uma coisa muito conhecida, né? A gente vê muita questão de DNA com estatística, mas eu acho que esse é um contraponto interessante, então refletir mais nesse sentido. E a questão da estatística no DNA tem outras questões, né? A gente não pode comparar a estatística que é empregada, que existe para a papiloscopia, né? Sim. Como a que existe na questão do DNA. Basicamente, a gente pode pensar na herança, né? A gente sabe que a papiloscopia, os nossos desenhos digitais, estou falando certo? Desenhos digitais. Muito bom. Eles não seguem um padrão genético de herança, certo? Exatamente, então, isso. No DNA, é isso que acontece, né? Nós somos 50% de constituição genética dos nossos pais e 50% da mãe, né? Pai e mãe. Então, isso nos permite, por conta desse padrão de herança, né, atribuir a questão estatística. Agora, não é a mesma coisa, não é o mesmo raciocínio na papiloscopia. Não é o mesmo parâmetro, né? Não é o mesmo parâmetro, então... E assim, quando a gente começa a estudar a parte da... o que a gente tem na papiloscopia? Você vê na superfície, você toma impressões, né? Uhum. Mas o que você tem de original na sua pele, o desenho, é um desenho digital, que a gente chama, tem diferença. Desenho digital e impressão papiloscópica, né? Impressão digital. Já 15 cursos de papiloscopia? Quase lá. E quando a gente estuda essa formação do desenho, são muitas variáveis, né? Alguém comentou aqui, a Luciana também é aluna do curso, ó. Formação embrionária foi explicada no curso Papilo da Lud. Então, eu gosto muito dessa parte, de falar muito sobre isso, porque traz pra gente muita clareza e muita convicção desse tipo de prova material, do vestígio papiloscópico. Então, acho bem importante focar nessa parte. O Tress falou assim, gostei da embriologia na jogada. Indica artigos? Eu posso indicar, mas não vou saber falar agora, porque os nomes são grandes. Depois, né? Mas depois eu vou fazer um postzinho indicando os artigos e um capítulo de livro que chama... O livro chama The Fingerprint Source Book, que é a Bíblia da papiloscopia. Então, tem um capítulo só de embriologia, que é fantástico. Eu já li umas 15 vezes e ainda quando eu leio, aprendo mais alguma coisa. Então, depois da live, no meu perfil, eu vou deixar lá indicado essas literaturas. Mas assim, com relação ao que a gente estava discutindo aqui, né, que a gente jogou essa pergunta, né, para vocês, né, de qual é a melhor área, vocês acham que existe uma melhor área, ou se não existe, enfim, aí várias pessoas já contribuíram, conversaram, falaram as suas opiniões, era exatamente o que a gente ia colocar, né, Luz? Exatamente. As áreas existem para se complementarem, né? O que a gente gosta de dizer assim, qual que é o objetivo? O objetivo da papiloscopia, qual é o objetivo da genética forense, qual é o objetivo da odontologia, né? Da odontologia legal. Oi, quase que não sai. Tudo bom? O objetivo é identificar, né? É chegar à identidade da pessoa, não é isso? Então, o objetivo é o mesmo, é comum. Então, o que a gente entende é que as áreas, elas devem se complementar. Depende do caso, obviamente, como já foi colocado aqui. Em determinada situação, a papiloscopia ela vai ser efetiva e não vai haver necessidade de se usar outro método de identificação. Maravilhoso. Agora, em alguns outros casos,
pode ser que a papiloscopia não consiga trazer uma resposta. Então, findou ali, não, a gente tem a possibilidade de ter outros métodos e conseguir também chegar à identidade daquela pessoa. Né? A gente tem vários exemplos disso aí, né? Sim, uma coisa também que era legal a gente pontuar é a questão, assim, se existisse, né, como eu estava discutindo, um melhor método, teria que ser aquele método que não tem nenhuma limitação. Exato. E aqui nós temos vários profissionais, temos peritos, papiloscopistas, criminais, militares, né, pesquisadores, futuros, né, pessoal da área. Peritos, futuros papiloscopistas. E a gente sabe que os métodos têm limitações intrínsecas, né? Então, realmente, a gente precisa ter essa perspectiva, né? E começar a nutrir esse pensamento, né? Eu acho que é uma mudança de paradigma, talvez, dizendo, para a perícia no Brasil, a gente conseguir visualizar essa vertente. De que, como o Abdias colocou aqui pra gente, Abdias é um amigo nosso, perito criminal da Marinha, e ele falou assim que a melhor coisa é essa possibilidade, né, de você ter 3 ciências que podem se comunicar e o local vai te revelar ali o que é melhor naquela situação. Exatamente. Então, eu achei maravilhosa essa definição, adorei, amigo, obrigada. Então, acho que é muito essa questão da situação, né? Com relação às limitações, né, vamos comentar um pouquinho. Vamos, limitações. Por exemplo, falando agora de papiloscopia, né? A gente tem... vou colocar aqui 2 situações que eu acho interessante a gente refletir, né? A primeira é uma situação de local de crime, que a gente sabe que o vestígio papiloscópico é altamente frágil, então, se a gente pegar e passar ali o dedo em cima, né? E não tá fixada aquela impressão, o vestígio vai embora. Então, tem essa fragilidade. Você pode chegar no local do crime e encontrar ali um fragmento, que é o mais comum, né? O infrator não vai te deixar uma impressão rolada, né? Maravilhosa para você coletar, né? Geralmente é um fragmento e o fragmento às vezes não tem qualidade suficiente para o confronto. Então, muito embora a gente tente trabalhar aquilo, aplicar alguns filtros, filtro de luz, filtro no computador também, você tem ali uma limitação, né, daquele vestígio. Às vezes ele realmente não é suficiente para confronto. E aí você poderia aplicar uma segunda ciência, que seria o DNA, para conseguir extrair alguma informação daquele vestígio. Sempre vai ser aplicado isso? Não necessariamente. Pode ser que você tenha ali somente aquele vestígio, daquele fragmento, e para você é interessante julgar que aquilo é importante para o caso, ou pode ser que você tenha vários fragmentos, tem outros vestígios biológicos, você não precisa fazer isso, né? Exatamente. E um outro ponto também é a questão da necropápulo, né? Quando você tem ali aquela situação de um carbonizado, vou pontuar só nesse tipo de cadáver, né? A gente sabe que é possível ainda recuperar ali, tratar aquela polpa digital, reidratar, mas às vezes a carbonização chega num nível, né, que você não consegue mais. Então, realmente, é importante você ter essa possibilidade, papiloscopia realmente não deu, e partir para uma segunda fase desse protocolo da identificação, né, que seria buscar ainda odonto e, por fim, apelar para o DNA. Exatamente, pessoal. Com relação às limitações, né, no DNA, a gente também tem várias. Como qualquer método, a gente tem limitação, né? Seguindo a linha aqui do que a Lu está comentando, eu posso falar com relação a contaminantes. Existem alguns interferentes na reação quando a gente faz a análise do DNA, a gente precisa fazer a extração do DNA do local onde ele está, né, que é o interior da célula, lá dentro do núcleo, né? E depois a gente precisa amplificar esse material genético, né? Transformar aquela cópia que a gente tem em milhares de cópias, né? Para tornar isso até detectável por um outro método de análise, dependendo do método de análise que a gente está usando. Então, muitas vezes a gente tem interferentes nessa reação de amplificação, que é uma reação enzimática. Então, muitos componentes químicos podem influenciar nessa reação. A gente pode ter a questão da degradação do DNA, né? Quando a gente fala degradação do DNA, a gente está falando da diminuição, vamos dizer assim. Eu gosto de pensar disponível, né? Eu gosto de pensar em picote, como se o DNA tivesse todo cortadinho em tamanhos pequenos, né? Que a gente acaba não conseguindo fazer a amplificação, fazer a análise com os marcadores que a gente tem. Aí a gente acaba usando outros métodos
dentro da área, dentro do DNA, para poder, enfim, conseguir algum resultado compatível. Mas existem essas questões, né, dentro técnicas, assim, que eu estou comentando aqui, com relação a interferentes no DNA, na análise do DNA, que a gente não vai conseguir também utilizar esse método. Estão dizendo que o som tá muito baixo. Tá baixo? Melhorou, gente? Não sei. Como é que tá o áudio aí, pessoal? Dá pra ouvir? Ou tá muito baixo? Comenta aqui pra gente. Dá aí um feedback pra gente, pessoal, sobre o... É que minha mão tá caindo aqui, assim, tá eu tô aqui segurando aqui o microfone. Da mesma forma, deixa eu comentar aqui com relação ao odonto, né? Que eu já perguntei aqui se tem algum cirurgião dentista aí presente. Se alguém já entrou e tem, né? Por favor, fala aí com a gente. Para eu não comentar nenhuma besteira, né? Mas, por exemplo, a gente sabe que os métodos, eles são todos por comparação, né? A gente tem uma amostra questionada e precisa de uma amostra de referência que vai servir como padrão para a gente confrontar com aquela amostra questionada, né? E chegar ali a uma identidade. Isso funciona para qualquer área, né, Luz? Sim. Tanto isso vai acontecer na papiloscopia, como vai acontecer no DNA, como vai acontecer na odonto, enfim, é por comparação, né? E sim, sempre tendo uma amostra de referência, né, um padrão para comparação, né? Exatamente. E aí aqui eu queria trazer a questão, uma limitação, que eu vou trazer aqui, né, com relação ao odonto, que a gente está falando da limitação das 3 áreas. Sim. E se o indivíduo que precisa ser, se aquela, enfim, pessoa que precisa ser identificada, ela não tem histórico de atendimento em dentista, né? Como é que fica? Se ela não tem um raio-x... Ou até tem, mas é uma coisa meio perdida, igual o meu caso. Meu dentista tá no interior de São Paulo, se eu morrer aqui carbonizado, minha filha, um abraço. Tem seu perfil genético, já está... Tem. Traçadinho, bonitinho, você já está genotipado, não vai ter problema. É bom garantir, né? Não, eu tô me atrevendo aqui a falar da odontologia muito superficialmente, mas pontuando que não é todo mundo que eu acredito que tem esse registro, não é todo mundo que tem acesso a um dentista. Então, para essas pessoas, né, provavelmente você vai ter uma dificuldade grande de repente, utilizar a arcada dentária, esses registros odontológicos para poder fazer a identificação. E agora vamos para um próximo tópico. A gente tem ainda 19 minutos antes de cair a live. Eu acho que a gente vai ter que se estender um pouquinho mais. Aqui tem as perguntas pra gente falar. Então, assim, caso a gente caia, eventualmente a gente vai retomar para agora falar na parte mais prática da aplicação dessa interdisciplinaridade das áreas, né? E agora a gente fala um pouquinho sobre a questão da dinâmica, né, do local de crime. Então, a gente estava discutindo hoje cedo sobre isso, a questão de pontuar que na dinâmica do local, né, focando agora nessa parte, que existe uma prioridade e a ser seguida, né, pensando nessa perspectiva de... Oi? Só para complementar, o Heitor colocou ali, tá vendo? Ou quando o cadáver tem registro, mas o cadáver não foi reclamado. Sim, ou outra coisa também. Importante. O cadáver tá numa cidade, ele não tem ali a identificação civil dele. Meu exemplo novamente. Não, mas acho que ele tá falando com relação ao odonto também, né? Tem tá. o registro odontológico. Mas eu tô puxando pra minha sardinha já. Tá. Por exemplo, se eu morro eventualmente, sempre falo isso na aula. Se a Lud morrer aqui, né, não tiver DNA, papiloscopia não vai rolar. Porque eu não tenho meus dados no banco aqui do Rio de Janeiro. Então, assim, tem que resolver isso. Tem que fazer a sua identidade aqui. Né? Dá uma passadinha lá com o Tresp pra fazer uma Você tem que fazer, exatamente, entrar no banco aqui. Vai vendo. Mas então, voltando aqui, a questão das prioridades, né, em local de crime. Então, a papiloscopia, não pela opinião pessoal nossa, pela profissional mesmo, pela experiência profissional, ela deve sempre se manter como uma prioridade. Então, a gente sabe que a ordem, né, do tratamento sempre seria papiloscopia e, em seguida, fazer ali o DNA, né, Tati? Sim, com certeza. E olha, eu vou até comentar uma coisa interessante. Quando eu recebo alguma amostra, algum caso, que a gente tem um contato dentro das Forças Armadas, a gente consegue ter um contato mais próximo com os peritos, né?
Eu sei que é um pouco diferente isso no âmbito civil, mas aqui no âmbito militar a demanda é menor, eu sempre gosto de pontuar essa situação. Então a gente consegue ter uma proximidade muito boa, que eu acho muito positiva, com esses profissionais. Então, toda vez que a gente tem a oportunidade, né, quando eu recebo um caso, a gente tem a oportunidade de interagir, eu sempre pergunto, né, revelou? Às vezes a gente recebe um material, uma amostra, e eu quero saber com o que eles revelaram, né? E a revelação daquela impressão, ela pode, inclusive, ajudar a gente a coletar a amostra do DNA. Sim. Porque dependendo da superfície, a gente não tem uma visão clara, né? A impressão está latente, né? E a própria revelação dessa impressão vai nortear ali, né? Foi o caso recente que a gente teve, né? A gente teve um caso recente assim, onde a superfície era escura, né? Eu não posso entrar em detalhes agora com relação a esse caso, que ele está em curso, mas era uma superfície escura. E a gente ia ter uma certa dificuldade para identificar os locais de coleta. As impressões, elas não estavam em condições, né? Não estavam servíveis para o confronto papiloscópico, mas elas foram reveladas, né? Com qual pó? Nem me lembro. Acho que foi com pó branco mesmo. Pó branco? Magnético? Magnético? Não. Vulcano mesmo. É o regular, pó regular. E então isso serviu para nós como uma forma de orientação do local onde a gente ia buscar essas impressões para poder, enfim, fazer a coleta para a análise genética. Então é bem importante essa questão. Como a gente sabe que não atrapalha, né? Não tem assim... olha, como foi bom falar disso, porque eu esqueci que eu não respondi totalmente a pergunta da Karina, quando ela falou sobre interferentes, o que a gente percebe... Falaremos aqui depois, ó. No próximo tópico. Mas você pode falar agora se quiser. Falar? Porque o último tópico é a aplicação prática. Tá, então eu vou falar depois. Tá. Pra gente não matar aqui, né? Pular as fases. O Heitor comentou aqui que no Mato Grosso, para identificação de cadáveres, primeiro papiloscopia, depois odonto e depois DNA, sim. E acho que isso é um protocolo, talvez seguido até em outros estados, exatamente. Eu acho, né? É o coerente, né? O que eu acho que não acontece é esse protocolo para local de crime, né? As pessoas, acho que não as pessoas em si, mas não acho que não existe essa prática na Polícia Civil, eu acho, de você fazer papiloscopia e depois encaminhar o vestígio para o DNA. Assim, eu sei que aqui no Rio a gente não tem isso. Se houver sucesso no confronto papiloscópico, eu acho que, enfim, acaba perdendo o sentido de mandar não, assim, quando precisar só, no caso, né? Ah, sim. Aí eu acredito que não, né? Eu acho que deve encerrar ali, né? Sim. Tem algum papiloscopista aí, gente? Tem vários. Tem vários, né? Como é que acontece aí com vocês? Comenta pra gente aqui. E os peritos também, né? Sim. Como é que acontece se não tiver, né? Nenhum sucesso aí no confronto? Morreu ali? Ou eu acho se tenta uma outra abordagem? Eu acho que tenta se buscar ali um outro fragmento, né? A possibilidade de encontrar um outro fragmento ali naquela superfície, mas acho que se... Não, mas o que eu tô perguntando é se, de fato, você já esgotou as possibilidades técnicas ali com relação ao confronto papiloscópico. Né? Se não tiver jeito. Já tentou de tudo e não conseguiu, né? Até antes de passar para a última parte, eu anotei aqui uma pergunta do Heitor, que ele fez lá no comecinho da live pra gente. Ele falou assim o seguinte, um fragmento ou parcial de impressão em que não é possível determinar o tipo fundamental. É possível a identificação? E aí eu não respondi, né? Vou responder agora. E sim, é possível sim, principalmente pelo nosso advento, né? Vou colocar assim, dos bancos de dados, né? Então, falando da identificação humana, é essencial pontuar a importância dos bancos, né? Que abrigam ali os padrões, as referências, né? E se a gente não tiver um vestígio ali, seja ele um fragmento, ou seja ele um vestígio, né, ali bonito, papiloscópico ali, perfeito, com vários pontos característicos, se não existir ou um suspeito, né, disponível para fazer ali o confronto, ou um banco, a gente não consegue chegar a nenhum resultado. Então, mesmo tendo um fragmento, a gente consegue, né? Tem fragmentos que realmente é limitante, você tem ali só algumas cristas, pouquíssimos pontos característicos, aí realmente não teria como fazer essa abordagem, mas a depender do fragmento é possível, porque os bancos automatizados buscam exatamente isso. Muito embora eles avaliem também o tipo fundamental, né? Existe lá
essa fase inicial, também se busca as minúcias. Então, não vou entrar nessa parte não, porque não tomar muito tempo da gente aqui, falando papiloscopia só, mas é feita essa busca, sim, ali mesmo com fragmento. Bom, tem mais alguma pergunta pra gente responder? Eu acho que não, eu consegui anotar todas aqui. Conseguiu mesmo? Teve uma que eu não respondi, que a nossa aluna, a Grace, lembra que veio lá? Foi de Minas, acho que ela veio. Isso, que veio de Minas fazer o curso de papiloscopia presencial. Ela perguntou alguma coisa aqui que eu acho que falando sobre queimadura do dedo. Se ela tiver ainda aí... Faz a pergunta de novo. Mas eu acho que a pergunta era sobre uma queimadura que a pessoa perderia ali o desenho digital ou deixaria na superfície e se ainda era possível a identificação. Então, se eu não estou louca na pergunta, se foi isso mesmo, se você tem uma abrasão, né, no seu desenho digital, fatidicamente, a depender do nível dessa abrasão, você não consegue fazer mais identificação. Então, a gente tem ali o original, né? As papilas dérmicas estão ali na camada da derme, a segunda camada da pele. Então, a conformação morfológica delas nos traz ali o nosso desenho digital, que é imprimido na epiderme, né? E nos traz a impressão papiloscópica ou impressão digital. E se tiver um cortinho, né, ali, superficial, vida que segue. Se for um corte um pouco mais aprofundado, que atinja essa estrutura das papilas dérmicas, né, você realmente vai ter ali uma cicatriz. Mas se for um negócio, né, pesado, tipo, de deixar o desenho digital na superfície, realmente não tem muito o que fazer, né? Teria que buscar aí um outro método de identificação. DNA, por exemplo, né? Oi? Tudo bom? Basicamente isso. Bom, então vamos aí para a última parte, né, que a gente pontuou aqui. Uhum. Então, nesse contexto agora, a gente queria compartilhar com vocês sobre a nossa experiência dentro dessa interdisciplinaridade. Então, a gente vai comentar aqui com vocês alguns dos trabalhos que nós já realizamos, né, que já concluímos sobre essas duas áreas. Então, o primeiro o Tati falou já, que foi a questão da Thaís, né? Comenta aí rapidinho de novo. Foi, daquele projeto de mestrado, né, que eu comentei, de uma amiga nossa que trabalhou com as impressões nas superfícies, mas a gente inicialmente não revelou, né? Foi vidro e metal. A gente pensou em vidro e metal nesse trabalho como as superfícies mais frequentes, assim, né? Mais abundantes. Mais abundantes que a gente poderia ter em local, né? Vidro de carro, né? Pensando num vidro de carro, porta de carro, janela. E o metal vinha exatamente nessa questão de porta, de armamento, que é uma questão muito presente, a gente vai falar na nossa rotina dentro das Forças Armadas, então a gente vai comentar já sobre essa questão dos armamentos. Então, pensando nessas superfícies, a gente inicialmente começou ali com superfícies de vidro e de metal. Isso. E aí depois, quando eu cheguei para fazer o mestrado, a gente começou a usar, então, os suportes, né, primários na superfície inicial, que seria mantemos, né, o vidro, o metal e também eu usei o papel. E aí a gente começou a aplicar a questão dos reveladores. E a gente sabe que em papiloscopia, as técnicas de revelação, elas vão ser diferentes para cada tipo de superfície. Muito embora ainda existam técnicas que sirvam para ambas as superfícies, né? E então eu testei especificamente ali para superfícies não porosas, né, que seriam o metal e o vidro. Eu testamos no laboratório lá pó vulcano e pó magnético. E testei pó magnético e ninidrina para superfície porosa. Então a gente queria saber se era possível usar, né, do que a gente tinha ali de disponível, que era pó vulcano, que é o pó regular, né, pó magnético e ninidrina, se dava para usar algum em mais de uma superfície, né? Não é cianoacrilato? Gente! Como assim? Cianoacrilato? Gente, a papila que não sou eu, né? Ofendida comigo. E o cianoacrilato, misericórdia. Como assim? Ô, louca. Logo quem? Jesus, eu tô bem não. Então, então usamos aí também um ciano que, gente, meu Deus do céu, enfim. Eu amo ciano, olha. Eu amo ciano. Então a gente conseguiu fazer esses estudos, né? Então, para a superfície de papel, a gente colocou
Nem chegamos a usar tanto nidrina, né? Não, a gente Porque- explorou muito o cianoacrilato, né? Mas papel não. Mas não no papel, é verdade. Para papel a gente usou pó magnético pro final mesmo, só pó magnético. Nós vamos cair em 30 segundos. Aí a gente vai voltar, tá, gente? E a gente Pra volta terminar. para falar essa parte final aqui. Mas então, a gente usou papel, pó magnético, foi um grupo de estudo. Depois usamos o ciano com o vidro e metal. E usamos pó vulcano para vidro e metal. E magnético apenas para o vidro. Eu vou esperar cair, depois a gente volta. Então, Vamos derrubá-lo. A gente já tá voltando.